Vamos aqui para frente, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em teu nome nós te agradecemos, Pai, por esta noite, por este culto. Toma a vida do teu filho, dá a ele a tua direção, Senhor. Usa, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade. E que cada um de nós, Senhor, possamos ser alcançados, Senhor amado, pelo poder da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, fala, Deus, aquilo que tu queres, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Agora a gente falou, né? Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz. Tem alguém aí, não? A paz. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Louvamos a Deus por estar aqui nesta noite, adorando, bendizendo o nome do Senhor. E pastor Marcelo falava aqui do carnaval, e minha vida não era diferente da vida do pastor Marcelo. E quando ele falou aqui da última música da marchinha que tocava, eu falei, sai, era a Cidade Maravilhosa que tocava no final. Quarta-feira, terça-feira de noite, Cidade Maravilhosa. Acabou o milho, acabou a pipoca, para casa, dormir, trabalhar na quarta-feira depois do meio-dia. Mas graças a Deus, nós fomos resgatados. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou deste mundo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz através do seu Filho amado Jesus, o qual foi cantado esta noite por diversas canções. E enquanto cantava, eu estava aqui meditando acerca de Jesus, quão maravilhoso nós estamos aqui, eu estou aqui, você está aqui por causa de Jesus. E hoje nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar da nossa própria vida, não é? E Jesus é uma pessoa maravilhosa, a qual não há explicação para a vida de Jesus. Nós vamos tentar explicar lá fora a Trindade, não tem como as pessoas entenderem. Por mais que elas leiam esse livro, a Bíblia ela só pode ser entendida por quem tem o Espírito Santo de Deus. Qualquer um pode tomar posse, pode ler, vai ser um mero livro de cabeceira, uma literatura como outra qualquer. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos inspira, e a sua palavra ela se renova a cada dia, nos dando um entendimento acerca daquilo que Ele foi, daquilo que Ele é e daquilo que Ele sempre será. Nós cantamos aqui Jesus, e me veio na mente quando nada ainda era formado, e simplesmente por uma palavra Deus forma o mundo, e Jesus já estava ali. E mais lá na frente vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus, e veio, viveu, padeceu, morreu por mim e por você, ressuscitou, subiu aos céus, está à destra de Deus Pai, foi preparar lugar para onde eu estiver, estejas vós também. Esse é o Deus o qual foi cantado nesta noite. Esse é o Deus que eu e você escolhemos servir, escolhemos fielmente ouvir a sua palavra, fielmente atentar para os desígnios daquilo o qual Ele um dia se fez pecado, se fez morte por mim e por você. Essa noite eu queria falar de algo que é muito pertinente para essa época a qual nós estamos entrando, a qual o pastor Marcelo falou. Nós estamos entrando num período de uma festa de carne, a festa da carne, aonde pessoas se prostituem, aonde pessoas se drogam, onde pessoas traem os seus cônjuges, onde pessoas roubam, onde pessoas matam, e tudo isso vai na contramão do que eu acabei de falar, dos desígnios de Deus, daquilo que Deus deixou para mim e para você. E eu queria falar sobre algo que nós não estamos isentos de passar. Não estamos isentos de passar, a qual o Jesus, o qual nós cantamos, Ele passou, Ele sofreu. E nós somos
todos os dias, bate na nossa porta, todos os dias. É algo que atormenta a mim, atormenta você e atormentou ao nosso Senhor. Essa noite eu queria falar sobre tentação. E não pense você, não pense eu que nós estamos imunes a esse período que está chegando, às tentações. Se eu não me engano foi pastor Marcelo que falou aqui no culto aqui, acerca, é tentador porque nós não vivemos numa bolha. Nós não vivemos fora do contexto desse mundo. Nós temos relacionamento com pessoas que não professam a fé, quer seja amigos, quer seja vizinho, quer seja a nossa parentela que não professa a fé, e num dado momento vai falar sobre o carnaval, vai falar sobre o desfile, vai falar sobre uma programação. E na verdade, nós não somos feitos de aço, nós somos carne e osso. Temos desejos, temos sentimentos. E somos tentados, a nem que seja para ir lá e dar uma bisbilhotada. Todos nós somos tentados. Por que não fazemos? Porque todos nós que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, o Espírito Santo acende uma luz e diz: não é para você, você não faz parte disso. Mas hoje tem algo com muito mais facilidade do que você pegar o controle da TV e colocar justamente nessa programação. Hoje, ele vem no seu smartphone. E você pode estar direcionado por um lado completamente diferente. Quando você menos espera, plim, e aquela curiosidadezinha vai lá. Sabe qual é o nome disso? Tentação. Vamos ler nesta noite, mesmo assentados, Mateus capítulo 4. Nós vamos falar de uma passagem muito conhecida. Nosso Senhor Jesus passou, como eu bem disse, nós também passamos todos os dias. Perdão, Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Verso 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Somente até aqui. Isso não era novidade para o Senhor. Foi um momento em qual ele se retirou para orar, para se consagrar. Nós estamos falando de nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus se retirou no deserto para orar, para jejuar. Ele foi conduzido pelo Senhor. E às vezes Deus nos leva a alguns desertos, não para nos fazer sofrer. E uma coisa que eu gostaria que ficasse muito claro de entendimento para mim e para você, que nós pudéssemos nesta noite, porque eu gosto de usar essa palavra, que é a introspecção. Todo culto tem que nos levar a um olhar introspectivo para dentro de nós mesmos. E essa, como não é diferente de todas as vezes que alguém sobe aqui, é uma noite de introspecção, é uma noite de olhar, porque o Senhor está falando conosco, falou comigo, e eu estou agora transpassando para vocês. E o Senhor foi levado. Então que fique muito claro e que nós possamos discernir e dividir, saber o que é uma coisa e o que é outra. Quando nós somos tentados, nós somos tentados por Satanás. Mas quando nós somos provados, nós somos provados por Deus, a fim de que sejamos aprovados. Então, quem nos tenta é o nosso inimigo. Quem nos tenta é o nosso inimigo. E o Senhor enviou Jesus para aquele lugar. Toda aprovação, ela precisa ter a dependência de Deus.
E o Senhor foi para aquele lugar na dependência de Deus. O Senhor sabia da autoridade que Ele tinha. Eu e você sabemos a autoridade que temos em Cristo Jesus. Nós bem sabemos a autoridade, embora não façamos às vezes uso desta autoridade. Como o pastor Marcelo disse aqui, às vezes nós entramos nesse lugar, cantamos louvor, e às vezes não nos damos conta daquilo que estamos cantando. Parece que estamos cantando simplesmente dos lábios para fora. Às vezes há algo tão forte naquilo que estamos cantando e não damos conta do que estamos cantando. Mas eu e você sabemos a autoridade que nós carregamos. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. E como eu já disse, vocês percebem o amém? Amém. Eu já disse isso numa mensagem uma vez, mas nós não damos conta daquilo que nós falamos ou então ouvimos. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos há 2000 anos atrás habita em você. É muita coisa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em mim e habita em você. Nós não somos fracos. Não por nós mesmos, a nossa força ela vem do Senhor. É Ele quem nos conduz. Foi Ele quem conduziu o Jesus até o deserto para ser tentado. Ele foi tentado no deserto. Continua para mim no 4, verso 3, 4 aí, peraí. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como Jesus confiou no Pai, mesmo com fome, com sede, nós devemos confiar no Pai, porque Ele está conosco, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos segura pelas mãos, é Ele quem nos leva pelos caminhos, os quais está no seu coração. Caminho esse que às vezes pode não agradar a mim e pode não agradar a você, assim como acredito que não deva ter agradado a Jesus. Mas a vontade ela não é minha, ela não é sua. E isso mostra que eu e você devemos depender de Deus 24 horas por dia. Não podemos confiar na força dos nossos braços. Não podemos confiar no nosso intelecto, na nossa capacidade de agir por nós mesmos, pela força dos nossos braços. Precisamos deixar que o Senhor, Ele vá à nossa frente. E há uma importância muito grande de nós obedecermos a vontade divina. Mateus capítulo 4, verso 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E o diabo, bota lá de novo aqui. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mas por que o diabo o deixou? Porque o mestre resistiu a todas as tentações que Satanás naquele momento entregava numa bandeja como um manjar para ele. Ele sabia do propósito de Deus na vida dele. Qual o propósito de Deus para a tua vida? Quais são os manjares que são oferecidos a você, a mim, no nosso dia a dia? Até onde eu e você temos cedido a esta tentação? Até onde nós temos comido neste prato, nesta bandeja, a qual o inimigo sutilmente nos oferece, e nós inocentemente, às vezes, nos deixamos levar e abrimos fontes para que o inimigo se alimente daquilo que nós damos brechas. E depois vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos livre, quando eu e você abrimos brechas para que o inimigo venha trabalhar na nossa vida. A obediência a Deus, ela resulta em uma intervenção e provisão, mesmo nas situações
mais adversas. Situações mais adversas. É aqui, trabalha na mente, desce para o coração e a gente acaba, sem perceber, consumando. Não é de uma hora para outra. Não acontece de uma hora para outra. Assim como a pastora Carla pregou aqui. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra, como ela disse, que a pessoa está aqui e depois está lá fora. É gradativamente. As coisas vão acontecendo. E você vai gerando aquilo no teu coração. Você vai enchendo o teu coração de coisas que não fazem parte daquilo que Deus tem para a tua vida. E quando você vê, você está fora. Mateus capítulo 4, verso 5. É uma batalha da mente. É uma estratégia do tentador. Então, o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, verso 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Verso 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo, ele sempre vai atacar na nossa mente. Ele sempre vai dizer para você que você pode, que não há problema algum. Obrigado, Marcelo. Que não há problema algum. Foi assim no Jardim do Éden. Não é bem assim como Deus disse. Não é bem assim. Não tem nada a ver. Quantas vezes nós somos levados pelo nada a ver. E uma outra coisa que nós cristãos, nós já falamos diversas vezes, e eu sempre costumo falar algo depois que eu ouço isso: se o teu coração não te condena, e eu sempre digo, se você vai consultar o teu coração, certifique-se de que ele está cheio de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o coração é enganoso, demasiadamente corrupto, quem o conhecerá? Se é para consultar o teu coração, que ele esteja cheio de Deus. Porque se não for, as tentações vão te corromper. A palavra, ela é como uma espada. A própria palavra diz. Ela tem o poder de penetrar na nossa alma. Mas muitas vezes nós resistimos à palavra. Aqui está. É um manual para a nossa vida. Para tudo que nós quisermos. Venha para a palavra. Vida financeira, vida espiritual, relacionamento com família, com igreja. Tudo. Se nós meditássemos, consultássemos, se nós seguíssemos fielmente aquilo que está na palavra, os gabinetes estariam vazios. Não tinha necessidade de você falar com o seu pastor. Algum problema que aconteceu na sua vida, a solução está aqui. Sim, não estou desfazendo da figura do pastor, que está aqui para aconselhar, para guiar, para conduzir, para dar uma palavra em amor. Mas eu e você precisamos ser fiéis a esta palavra. Se não formos, vamos ser ludibriados pelo nosso inimigo. E como o pastor Marcelo bem colocou aqui já algumas vezes, falou em escola dominical, nós não precisamos conhecer as outras religiões, nós não precisamos conhecer o que eles pregam, não, nós precisamos conhecer a palavra. Se nós conhecermos a palavra, ao ouvir uma heresia, vai soar mal no nosso ouvido. E a palavra, ela é como uma espada. E Jesus, ele usou a palavra para derrotar Satanás. Jesus usou a palavra para derrotar Satanás.
Satanás. Ela precisa estar armazenada nos nossos corações. Somente com a palavra nós conseguimos resistir aos enganos, às mentiras, aos sofismas, a tudo aquilo que Satanás tenta nos enganar todos os dias. Todos os dias, quando acordamos, abrimos os nossos olhos e botamos os pés no chão, inicia uma guerra, uma luta, às vezes de Satanás tentando soprar na nossa mente, no nosso coração. Às vezes a nossa carne que grita. Todos os dias precisamos lutar contra nós, precisamos lutar contra as artimanhas de Satanás que tenta nos envolver, que vive ao nosso derredor. E muitas vezes somos tentados a levar a nossa vida por atalhos, jeitinhos, sabe, como se nós pudéssemos ajudar a Deus. Eu vou fazer isso aqui porque isso acontece muito. Eu vou fazer isso aqui porque se eu fizer isso aqui, se eu falar com fulano de tal, vai ser melhor, o Senhor vai agir. Ele não precisa de atalhos, Ele não precisa de ninguém, Ele é suficiente. Basta que eu e você confiemos nele, confiemos na sua palavra. Ele é fiel, fiel a mim, fiel a você, e principalmente fiel a Ele mesmo, a sua palavra. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Mateus capítulo 4, verso 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Vejam, isso é para nós entendermos. Quando eu falei de Jesus, de quem era Jesus, falei também daquilo que eu e você somos nele. Pergunta que eu vos faço: o diabo sabia quem era Jesus? Sabia. Quantas vezes Satanás foi para tentá-lo? Imagine quantas vezes ele não investe na minha e na tua vida. Ele fez isso com o mestre. Você acha que ele não vai fazer comigo e com você? Ele é ardiloso, ele é enganador, ele é astuto, ele é sagaz. Basta dizer que ele trouxe um anjo, um terço dos anjos com ele. Anjos são criaturas celestiais, não dependem de nada para se vestir, para comer, para beber. E ele persuadiu um terço dos anjos. Acha mesmo que nós, por nós mesmos, com a força dos nossos braços, nós conseguimos suportar ao nosso inimigo? Não é um culto onde estamos engrandecendo a Ele. Pelo contrário, é uma noite onde o Senhor mostra que eu e você temos poder através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. Tudo que está sendo dito nesta noite não é através de mim, não é através do Austin, não é através de você. Nós seríamos presas fáceis na mão dele, se não fosse o sangue do Cordeiro que dá sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele não se conteve, ele tentou. E ele, como eu disse, ele oferece atalhos. Mas que eu e você sabemos, o atalho, muitas vezes, ele nos faz chegar mais rápido. Mas muitas vezes, ele nos leva por estradas ruins, não pavimentadas, com buracos. O caminho de Deus, ele é melhor. O caminho com Deus, ele é mais seguro. O caminho com Deus nos leva de encontro a Ele e faz com que eu e você resistamos a Satanás. Mateus capítulo 4. Satanás agora então 8. Satanás agora, ele muda a estratégia. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto,
mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quantas pessoas têm priorizado riquezas? Quantas pessoas têm priorizado poder? Não há mal algum em ser próspero. Não há mal algum em almejar uma posição melhor dentro da sua empresa. Mas que você o faça através dos seus próprios méritos. Que você o faça debaixo da cobertura do Senhor, estudando, trabalhando, sendo fiel, sendo um trabalhador honesto, honrando aquele que paga o seu salário. E Deus, como eu disse, por fidelidade a Ele mesmo, a sua própria palavra, Ele vai te honrar. Não há mal algum em querer ser próspero. Mas todos os dias Satanás tenta, de todas as maneiras, promover algo para te tirar dessa tua linha de pensamento, para você achar que não tem nada a ver, um milímetrozinho que você saia da reta, que não tem problema, mas você já desagradou a Deus. É preciso resistir às tentações. Já passei por diversas situações no trabalho que me levariam a tomar esse caminho. E depois de algumas tentativas, sem sucesso, um deles tentou de novo e chegou até para mim, junto com os outros, e disse: não tenta com Martins não, Martins é cristão. Eu já tentei. Falei: pô, que bom. Que bom. Porque senão é o meu nome que está na lama. É o nome daquele que eu represento. É o nome daquele com quem eu digo que sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Situações que não para me deixar rico, mas que poderia entrar um dinheiro a mais no meu bolso. E eu disse: não, porque em 16 anos eu vi muita gente sendo mandada embora por justa causa. Eu vi muita gente sair de lá, muita não, 2 pessoas saírem de lá presas por evasão de renda, desvio de dinheiro. E eu jamais iria me permitir. Nós levamos uma vida inteira. Quantos anos, pastor, de ministério? Quantos anos de ministério? De ministério? 20 e poucos anos de pastoreio. Foi fácil, pastor? É uma construção. Da mesma forma que a pastora Carla usou esse exemplo de quem está aqui, não pode estar lá de uma hora para outra, é gradativamente, as coisas vão acontecendo, você vai acumulando. Da mesma forma, é de lá para cá, ninguém se converte hoje e amanhã está aqui em cima. É gradativamente. Nós levamos anos para construir a nossa imagem. Anos para construir uma vida de respeito, para alguém que te olhe com respeito. Pastor Marcelo tem vários amigos em comum junto comigo, e quando eu falo: pô, pastor Marcelo, ó, homem de Deus, cara correto, 20 e poucos anos de ministério, trabalhando, fazendo o nome dele, honrando. Não precisa muito. Depois de 20 e poucos anos, basta um escorrego do pastor Marcelo, acabou. Acabaram-se os 20 e poucos anos. Ninguém vai levar em consideração tudo que ele fez, o quanto ele caminhou. O que vai estar em evidência é o que ele fez agora. E podem acreditar, toda reconstrução e toda reconquista, ela é muito mais difícil, muito mais pesada do que a conquista. Para você reconquistar o seu nome, a sua imagem, vai custar, e vai custar muito.
Que o digam os políticos. Que o digam os políticos. Então, por mais que as ofertas elas sejam tentadoras, e prometa como Satanás prometeu, lhe dar todo o reino, se prostrado e adorares. Mantenha a firmeza. Seja firme no propósito do qual Deus lhe chamou. Honre a Deus. Honre aquele que entregou o seu único filho para ser moído na cruz do Calvário por mim e você. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É a chave do segredo. Nós não podemos vir para este lugar para que Deus faça na nossa família, para que Deus faça no nosso casamento, para que Deus faça no nosso emprego, para que Deus faça na nossa vida ministerial. Nós precisamos vir para aqui para adorá-lo, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas, pastor, Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar na minha e na tua vida. Basta ser fiel, buscar o reino de Deus, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, ter essa perspectiva de que Ele é Senhor. E a nossa vinda neste lugar é simplesmente para buscar a face de Deus, de sair daqui todos os cultos pelo menos com a palavra no coração, que Deus o abençoou, que Deus falou ao coração. Porque todos que aqui sobem para trazer uma palavra, para edificar. Às vezes a palavra é um pouco dura, às vezes a palavra é de bênção, às vezes a palavra é de correção, mas todas as vezes que essas portas são abertas, as nossas orações são para que o Espírito Santo fale aos corações nesse lugar. E é assim que nós temos aprendido, é assim que nós temos seguido através do nosso líder, do nosso presidente. Todas as vezes. Lucas 16, capítulo 10. Nós estamos falando não perdemos o foco, nós estamos falando de tentação. Quem é fiel no mínimo também é fiel no mundo. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. É ter fidelidade nas pequenas coisas. Porque se nós não temos fidelidade nas poucas coisas, nas coisas pequenas, Deus nos colocará para assumirmos coisas grandes. Sabe por quê? Porque quando chegar nas coisas grandes, em todos os âmbitos, quer seja espiritual, quer seja financeiro, você já ouviu dizer que quando você mais ganha, mais você gasta? Porque mais as tentações vêm para você. Quanto mais você se deixa levar, e você acaba consumindo mais, porque não, estou ganhando mais. E como é que você vai querer algo grande se você não é fiel no pouco? Ontem nós tivemos uma reunião aqui com o pastor, todos os obreiros, os oficiais da casa, e o pastor tocou nesse ponto. Precisa ser fiel, precisa estar, precisa abraçar, precisa fazer a obra. É uma responsabilidade. Ele falou, nossa, nós somos a liderança da igreja. Não que vocês sejam menores por isso, mas está sobre os nossos ombros em ajudá-lo, para que vocês cheguem aqui e esteja tudo perfeito. A igreja não tem funcionário. As meninas, os rapazes, o corpo de diaconato vem para cá, limpa a igreja. O pastor Marcelo tem trabalhado duramente nesta igreja, mas precisa ser fiel no pouco, para que quando chegar a oportunidade de Deus entregar algo nas suas mãos, as tentações elas podem vir, você vai saber resisti-la em nome de Jesus. A fidelidade nas pequenas coisas prepara o caminho para resistir às grandes tentações.
sejamos fiéis nas pequenas coisas. Mateus capítulo 3, verso 7. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Nós precisamos compreender que nós somos filhos amados. Filhos amados de Deus. Precisamos nos fortalecer e ter resistência contra as mentiras que questionam a nossa identidade. Eu e você precisamos ter uma identidade de Cristo. Nós precisamos ter essa identidade. As pessoas precisam nos olhar e nos ver como verdadeiros cristãos. Qual o testemunho que nós temos dado lá fora? E esse testemunho fala acerca daquilo que eu e você cedemos, as tentações que o inimigo às vezes tenta nos apresentar. É sobre isso que nós estamos falando. Mas para isso nós precisamos vestir a armadura de Deus. Efésios 11, 6. Nós sabemos o que diz. Bota aqui para a igreja ler juntamente conosco. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos estar firmes em Deus, para quando a tentação chegar, a gente não ceda, não venha dar um mau testemunho, não venha cair nas armadilhas de Satanás. Ele sempre tem as suas tentações. As tentações do inimigo eu listei. Geralmente ele vai atacar nas nossas necessidades básicas. Naquilo que eu e você mais precisamos é onde ele vai investir. Ele sabe. E muitas das vezes a culpa é minha e sua, que abrimos os lábios. A gente acaba verbalizando. Porque aqui dentro, quem sonda, conhece, esquadrinha os nossos corações, somente Deus. Quando nós abrimos os nossos lábios, muitas das vezes murmurando, reclamando, falando algo que nós não deveríamos, é quando o inimigo toma posse e investe sobre as nossas vidas. Identidade e propósito, saber quem nós somos em Cristo e qual a nossa função no reino. Qual a nossa função na igreja? Qual a nossa função lá fora? De sermos sal, de sermos luz, de levarmos a palavra, de darmos o testemunho de que verdadeiramente Cristo mudou a nossa vida. E essas são as tentações das quais Ele mais investe na nossa vida: ganância e poder. Foi como eu disse lá atrás, é algo nosso. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer viver uma vida melhor. Todo mundo quer ter um carro melhor. Todo mundo quer ter uma casa melhor. Todo mundo quer ter uma alimentação melhor. Quer ter uma condição maior. Mas que tudo isso esteja debaixo das mãos de Deus, porque Ele é o provedor. É Ele quem traz a provisão para a minha e para a tua casa. Mas você pode dizer: não, pastor, eu estudei, eu fiz a prova, eu fiz o concurso. Mas o Senhor te deu sabedoria, o Senhor te sustentou. Você não ficou doente. Ele te capacitou, te deu intelecto e te deu a capacidade de passar naquela prova. Então tudo é dele, por Ele e para Ele, porque sem Ele nós nada somos. Lá fora, isso aí é papo de crente, fui eu, ó. Quem garante o meu salário sou eu. Quem garante meu salário no final do mês sou eu. Se eu não for trabalhar, não tem dinheiro. É claro. Se não for o Senhor para te guardar, se não for o Senhor para te dar saúde, você não é nada. Eu não sou nada. Nada. Nada vezes nada. E acontece de maneira gradativa. Essa noite nós tiramos algumas lições acerca da tentação. A primeira lição é que a palavra de Deus, ela é uma arma poderosa na nossa guerra espiritual.
espiritual. Porque existe uma guerra, como eu disse, todos os dias. Satanás nos tenta todos os dias, todos os dias. Como eu disse, ele tentou ao mestre, ele tenta a mim, ele tenta a você. A primeira lição que nós tiramos é essa: a palavra de Deus é uma arma poderosa. A segunda lição: Deus compreende o que é tentação. Por isso ele se fez carne. Por isso ele viveu entre nós. Por isso ele sofreu tentação igual a mim, igual a você. Por isso ele diz que nós temos condições de resistir à tentação. Ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não há tentação que não possa ser derrotada por mim e por você em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. É Ele quem nos garante através da sua palavra. A terceira lição que nós tiramos é que o pensamento crítico, ele é importante. Jesus sabia quem ele era em Deus, e sabia que ele não poderia jamais se dobrar a Satanás. Ele sabia o plano de Deus para a vida dele, o plano da redenção da cruz do Calvário, da ressurreição. Já estava tudo definido. E a pergunta que eu te faço nesta noite: todas as vezes que você é levado à tentação, você faz esse pensamento crítico acerca da tua vida, da tua comunhão, daquilo que Deus tem feito na tua vida, daquilo que você verbaliza e diz ser em Cristo Jesus? Esse pensamento crítico, ele é importante para que a gente não caia, porque nós somos carne, nós somos falhos. E essa é uma noite que o Senhor está falando aos nossos corações. Nós aprendemos todos os dias. Até eu chegar aqui e ouvir uma aula do pastor Marcelo, eu tinha uma concepção acerca de pecado. E o pastor Marcelo levantou e perguntou aqui: por que nós pecamos? Na escola dominical. E era a concepção que eu tinha. Não, nós pecamos por causa da herança adâmica. O pastor Marcelo falou: não, nós decidimos pecar. Cara, aquilo foi um estalo na minha mente. De fato, nós somos livres, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu e você pecamos e caímos, aceitamos por desejo do nosso coração. Somos ludibriados, a nossa carne é fraca. Então, somos nós. Pecado não acontece. Acontece é você passar debaixo de uma marquise e cair um vaso de planta na tua cabeça. Pecado você decide. Tentação, você decide se cai ou não. Você e eu temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. A quarta lição: Deus cuidará bem de nós como tem cuidado. Somos guardados pela mão do Senhor. Não somos diferentes de quem está lá fora. Já falei isso também em outras oportunidades. Deus não faz acepção. Olha, esses aqui são os crentes, não vão ficar doentes. Fica. A pandemia deu prova disso. Quantos pastores, quantos irmãos morreram por causa da Covid? Deus, ele não faz essa separação, mas Deus tem cuidado de nós. Temos onde reclinar a cabeça, temos o que comer, temos o que beber, temos o que vestir. Garanto que não tem ninguém que vai sair daqui e vai para casa não tem o que comer, a não ser eu, né? A geladeira queimou de novo e não tem nada. A geladeira jogou tudo fora, eu não tenho o que comer. Mas brincadeiras à parte, não tem um aqui que vai sair e vai falar: pastor, eu não tenho feijão. Eu pelo menos eu penso que não tem. E nós temos que ser gratos a Deus, porque até aqui Ele tem cuidado de nós. A quinta lição: só Deus é digno da nossa adoração. Somente a Ele nós devemos adorá-lo todos os dias. Às vezes nós confundimos. Há pessoas que são generosas conosco, há pessoas que facilitam a nossa vida. Sejamos gratos a essas pessoas e entendamos também porque ela só faz porque é provisão de Deus que toca na vida de alguém para abençoar a tua vida. Como eu fui sustentado 3 anos desempregado, porque Deus usou uma pessoa.
agradecia a pessoa, mas todos os dias à noite dobrava meu joelho e adorava e agradecia a Deus, porque eu sabia que era Ele quem estava fazendo. Se nós olharmos para a vida de Jesus no deserto, nós somos confiados, nós somos desafiados a confiar na direção divina. Ramon, é uma noite para que eu e você reflita acerca de quais as concessões nós temos feito para que o inimigo entre na nossa vida, para que nossa carne, às vezes também nós depositamos muita culpa, transferimos muita culpa para a nossa carne. Não, porque é minha carne, porque é minha carne, quando na verdade é aqui dentro. Nós sabemos perfeitamente quando nós somos tentados. Essa noite, no início eu falei, nós precisamos saber, entender e diferenciar quando somos tentados e quando somos provados. Eu queria que nessa noite, eu não sou diferente de ninguém, tá? De nenhum de vocês. Não sou diferente. Se eu fosse diferente, qualquer um que disser aqui que não tem, está numa condição elevadíssima. Porque nós somos tentados todos os dias. E pelos mais diversos motivos. Todos os dias nós somos tentados a nos desviarmos do caminho, a tomarmos outra direção. E como eu disse, eu gosto dessa palavra. É uma noite de introspecção, uma noite de olharmos para dentro de nós, reconhecermos as nossas fragilidades, reconhecermos que somos carne, sabermos e entendermos que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Sabemos que tem um inimigo que luta ferozmente contra a nossa vida, mas declarar que há um Senhor que luta por mim, por você, que precisa ir à frente todas as vezes que sentimos a nossa vida espiritual ser ameaçada. E essa noite eu queria te fazer um convite para que você olhasse para dentro de você. Eu não vou expor ninguém, nós não vamos expor ninguém, o culto não é para isso. O culto é para que a palavra surta um efeito, para que ela traga um confronto interior. E eu queria te desafiar nesta noite, porque Deus conhece o teu coração. Eu queria te desafiar nessa noite, que você fizesse esse olhar introspectivo para dentro de você, e olhasse e apresentasse a Deus os manjares que Satanás tem te oferecido. E que hora você tem resistido? Que hora você tem cedido à pressão? Que hora você tem esmurecido, tem fraquejado? Horas que você tem lutado ferozmente. A palavra nessa noite é para que eu e você não tenhamos uma inconstância, mas que sejamos firmes e constantes, de saber que Ele vai tentar, mas que em Cristo nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Aleluia. Fiquemos de pé. Adore ao Senhor. Ele
quer mudar o teu destino nesta noite. Ele quer te fazer forte. Ele quer fazer com que você resista a todas as tentações. Ele quer operar. Quer transformar a tua vida. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Sinta o toque de Deus nesta noite. Saia daqui grato ao Senhor por Ele ter cuidado de mim, ter cuidado de você. Uma palavra que nos alerta a andarmos em conformidade consigo, com a sua palavra, para não nos dobrarmos às tentações do nosso inimigo. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Diga bem alto: Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Como eu disse, não é uma noite para expor ninguém. Não vou chamar ninguém à frente. Mas eu gostaria que nessa noite, todos sem exceção, fechasse os olhos, curvasse as suas cabeças. Todos. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Esse momento é você e o Senhor. Não se importe com a pessoa que está ao seu lado. Não se importe, porque todos estão de olhos fechados e cabeças curvadas. Se essa noite esta palavra tocou o teu coração e de uma maneira introspectiva você detectou aquela concessão que você tem aberto, aquilo que Satanás tem te apresentado e você não tem conseguido resistir, essa noite Deus te trouxe aqui para dizer que Ele quer trabalhar na tua vida, que o desejo dele é que você não ceda às pressões do inimigo. Todos de cabeça curvada e olhos fechados. Essa noite essa palavra tocou no teu coração. Tem alguém no nosso meio que foi alcançado por esta palavra, que está dizendo essa hora: Pai, eu preciso dessa oração. O inimigo tem me afrontado, tem me atacado nessa área. Muitas das vezes eu tenho conseguido, outras eu não tenho resistido. Essa noite nós queremos orar por você. Levante sua mão daí onde você está. Todos estão de cabeça curvada. Tem alguém no nosso meio? Uma mão, 2, 3, 4. Não é
apelação. Vou perguntar mais uma vez: tem alguém no nosso meio que está precisando para que o Senhor faça uma obra, para que tudo aquilo que Satanás tem apresentado na sua vida essa noite caia por terra no nome de Jesus? Tem mais alguém além dessas 4 pessoas? Amém. Pastor Marcelo.